É só chegar na casa da dona Euflosina que ela já abre as portas do lar e do coração. Primeiro, esqueça a cerimônia. Pode chamar de Dona Flor. O apelido simples descreve a personalidade da mulher humilde e carinhosa. De jeito alegre, Dona Flor mostra os cômodos da casa e conta um pouco da sua história. Nasceu em Taubaté, passou a infância em São Paulo e perdeu a mãe muito cedo, com apenas 12 anos. De relacionamentos conturbados com parceiros que chegaram a agredi-la, vieram 5 filhos. Cada um trilhou caminhos separados dos seus por causa da vida difícil que Dona Flor levava. Meus filhos estavam em Assis, em outro colégio interno, porque eles ficaram em vários colégios internos, porque eu não tinha condições, né? Eu deixei eles no colégio em Carapicuíba de um padre. Aí o padre falou para mim, vou transferir eles para a casa do menor. E o meu filho não tinha idade para ir para a casa do menor, foi pulando. Sem os filhos, chegou em São Vicente disposta a recomeçar sua vida. Conseguiu um terreno no bairro Quarentenário, pedacinho de chão que foi a entrada para conquistar a casa em que mora hoje com o ninho. Vira-lata que acolheu há uns 2 meses. Sem emprego, fez do carrinho seu principal sustento e pelas ruas da cidade recolhe materiais para reciclar. Peguei uma carroça, saí. Faz mais de 15 anos que eu sou carroceira. Como é que fala? Um brinquedo para meus netos. Se você puder, dê uma bolacha para o meu neto. O pastor falou, no outro dia ela amanheceu morta, faleceu. Então eu ajudo, porque criança, ela não fala mal de mim, ela não fala mal de você, ela não é falsa comigo, ela não é falsa com você. Então as crianças não têm nada a ver com isso. Então aqui eu ajudo muitas pessoas quando eu ganho boneca, quando eu ganho carrinho, quando eu ganho cesta básica. Eu fui na igreja pedir uma doação para eles, porque a criança precisa. Mas nem as dificuldades da vida foram capazes de abalar a compaixão que existe no coração dessa guerreira. Ainda que ganhe pouco, Dona Flor divide tudo o que tem com os que possuem menos ainda. Então aqui eu ajudo muitas pessoas quando eu ganho boneca, quando eu ganho carrinho, quando eu ganho cesta básica. Eu fui na igreja pedir uma doação para eles, porque a criança precisa. Aos 61 anos, Dona Flor é exemplo de resiliência. Resistiu à violência doméstica, ao abandono e ao preconceito. E entre a rotina de trabalho e cuidados com a casa, guarda muitos sonhos. Demonstrou garra quando aprendeu a ler sozinha. E hoje quer correr atrás do tempo perdido com lições importantes sobre a vida. Eu quero passear. Eu quero viajar, quero passear, meu tempo perdido. Não pensar em casamento, que hoje em dia é poucas pessoas que arrumam um bom partido. O partido está na faculdade, o partido está no estudo. Atendida pelo Conselho do Idoso há 6 meses, Dona Flor finalmente começa a dar os primeiros passos para a realização de cada sonho. O primeiro deles, se ver mais bonita. Para isso, Dona Flor ganhou um presente. Essa transformação começou que assim, ela estava muito deprimida e ela queria melhorar a autoestima dela. E um certo dia ela veio ao conselho falando, Dona Luciana, eu falei, oi Dona Flor, ele disse, eu gostaria de realizar um sonho. Eu falei, sonho a gente não realiza, Dona Flor, mas o que eu posso ajudar? De repente a gente pode ajudá-la. Ela falou, eu gostaria de que você escrevesse uma carta para o programa do Rodrigo Faro, para que eu tivesse mais beleza. Eu quero arrumar meus dentes, me cuidar, quero arrumar meu cabelo. E eu tenho uma vontade. Você pode me ajudar? Eu falei, Dona Flor, eu não posso prometer algo que eu não posso cumprir. Mas eu vou ver o que a gente consegue, tá bom? De coração. A mudança no visual começa pelo sorriso. Dr. Caio Borelli, parceiro do Conselho do Idoso nessa transformação, explica o tratamento da Dona Flor. A Dona Flor passou por uma avaliação criteriosa aqui no consultório. Eu avaliei, percebi e notei que existem dentes que precisavam ser removidos. Então nós fizemos isso, removemos alguns dentes dela, fizemos todo o tratamento periodontal, que consiste em higienização, aplicação de flúor, remoção de placa bacteriana e, lógico, pensando também na parte estética. Ela é desdentada há muitos anos, isso dificultava a sua alimentação, a sua mastigação e, lógico, ela por ser uma mulher e com vaidades, a sua parte estética também. Então a gente planejou também 2 próteses removíveis, do qual aí vai voltar a sorrir, vai poder obviamente procurar um emprego, se alimentar e mastigar muito melhor. Estar com um novo sorriso é um pequeno passo, mas já faz Dona Flor muito feliz.
Aí eu se sentindo muito bem, muito melhor, eu acho que a minha vida vai dar uma boa bisavó. Isso é só o começo, Dona Flor, porque depois de tanta tristeza, a alegria sempre vem. E a senhora, mais do que ninguém, merece muito.